Vamos falar aqui sobre a nossa vida no Brasil, mudanças no governo, reforma ministerial, a saída do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ontem o presidente Lula falou sobre a saída dele e sugeriu aí o seu substituto. Vamos assistir o que disse o presidente Lula ontem sobre Juscelino. É uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de provar sua inocência. Mas todas as vezes que um ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar a sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. O dia a dia do governo é de muito trabalho, é de muita coisa prática, e o nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente, acredita que vai provar a inocência dele, é tudo isso que eu quero. Da mesma forma que a União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas, eu vou voltar para o Brasil, amanhã de manhã eu vou conversar com a União Brasil e, se for o caso, já discuto a nomeação dele. E aí, hein, Josias? Pedro Lucas é um bom ministro? Ninguém sabe, Fabíola, qual é a qualificação do Pedro Lucas. O Lula diz, a União Brasil tem o direito de indicar o ministro. Não deveria ser assim, Fabíola. O Lula, noutra oportunidade, no ano passado ainda, ele dizia, quando perguntaram a ele, vai ter reforma, não vai ter reforma, ele falou, quem escolhe ministro, quem indica e nomeia ministro é o presidente da República. Ele parece ter evoluído em relação a esse pensamento. Não há nenhum inconveniente, ou não deveria haver, em que um partido que apoie o governo no Congresso Nacional indique, eventualmente, um seu representante na esplanada. Mas é preciso que, nessa articulação, que envolve a indicação de ministros por um partido político, é preciso que, nessa articulação, exista um sentido qualquer de interesse público. O Ministério das Comunicações, na idade da mídia, a idade de rede social, uma época em que o Brasil deveria estar discutindo a disseminação da internet em áreas pobres, deveria estar discutindo por que a Telebrás ainda existe, se todo o sistema de telefonia já foi privatizado. É um ministério estratégico, o Ministério das Comunicações, ou deveria ser. E o Lula acomodou nesse ministério o Juscelino Filho, que é um especialista em cavalos. Agora vai entregar o ministério a um deputado desconhecido, Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, como o antecessor. E existe uma lógica, Fabíola, que é uma lógica perversa, e o presidente está rendido a ela, de que o presidente precisa de apoio no Congresso e tem que, além disso, construir o projeto da sua reeleição. E hoje, esse partido do Juscelino Filho, do deputado Pedro Lucas, que está virtualmente nomeado ministro, esse partido está sendo disputado. Um pedaço desse partido quer se associar ao projeto do Lula, outro pedaço quer encontrar uma alternativa conservadora que derrote o Lula na eleição. E já está trabalhando por isso. E o presidente, no afã de atenuar, de anestesiar, sedar esse pedaço do União Brasil que conspira contra os seus interesses, entrega o ministério a qualquer um, Fabíola. Esse Pedro Lucas viajou com o presidente Lula. Na última viagem que ele fez ao Oriente, foi ao Vietnã e ao Japão, ele levou uma comitiva de parlamentares. Lá estava o Davi Alcolumbre, que é o padrinho das nomeações do União Brasil. Foi padrinho do Juscelino Filho, é padrinho agora desse Pedro Lucas. Lá estava também o Hugo Mota, que está de acordo com essa nomeação, é um deputado que vai virar ministro. E estavam lá também os ex-integrantes da cúpula anterior do Congresso, os ex-chefes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Senado, Arthur Lira, da Câmara, que também estão de acordo com essa nomeação. Então, o Lula está rendido a essa lógica. O Arthur Lira já falou, a lógica de apoio no Congresso não é a mesma da lógica de apoio para a eleição. E disse também, se o Lula, a popularidade dele estiver fazendo água, ninguém vai embarcar em navio na perspectiva de que esse navio afunde. Então, embora o Lula tenha se rendido à União Brasil, a União Brasil não se rendeu ao Lula. E nesse jogo de interesses, entra o Ministério das Comunicações, que é um ministério estratégico,
deveria estar tocando políticas públicas estratégicas para o país, mas que está ali em cima do balcão, sendo servindo de joguete de interesses políticos que se confundem com politicagem. E você pergunta, é um bom ministro? É uma boa alternativa? Aparentemente não, Fabíola, porque não estão sobre a mesa as credenciais desse deputado, Pedro Lucas Fernandes, para ocupar o estratégico ministro do Ministério das Comunicações. Ele pode ter muitos talentos, mas ainda não se exibiu, ou pelo menos se tem, ainda são desconhecidos os talentos dele para tocar esse Ministério das Comunicações. Vamos lá, Sakamoto, vamos entender aí essa declaração do presidente Lula, quando ele deixa claro aí, inclusive, dessa negociação com a União Brasil, como que se esse ministério fosse do União Brasil, né? Ele fala, ele tem o direito de indicar um substituto para o Juscelino e ele aguarda, inclusive, né? Como o presidente Lula disse, ele aguarda, inclusive, ele se defender disso. Ele falou que tem todo um direito. É direito do União Brasil entregar um nome ao presidente Lula e o presidente Lula tem que aceitar isso? Como é que você vê isso tão descarado, vamos colocar assim, né? Bem, dentro desse loteamento que o governo faz, né, ou seja, que o presidente faz fora, estou trabalhando, estou fazendo um governo de coalizão, um governo com várias partes, ele já, como bem colocou o Josias, ele já entregou à União Brasil a pasta de comunicações. E eu gostaria de ressaltar, a parte de comunicações é essencial para o Brasil. Durante muito tempo, ela foi usada como uma espécie de cartório do próprio Congresso ou de governos para garantir concessões de rádio e TV para parlamentares, para políticos, para prefeitos, para governadores, né, o que ajudava, inclusive, no chamado cabresto eletrônico, né, de você garantir um curral eletrônico de votos usando os meios de comunicação e essas concessões e os governos concedendo isso como moeda de troca para o apoio político ao seu projeto. Agora, é claro, as coisas mudaram, mas não muito, porque se você diminuiu a força relativa da TV e do rádio, não diminuiu a força relativa das telecomunicações, da internet, na qual o Ministério das Comunicações também tem grande força e grande poder. Né, com relação às teles, com relação às grandes empresas, né, com relação à entrada, à distribuição, o acesso à internet em municípios do interior do país. Então, o que acontece é que a gente tem ainda esse ministério também sendo usado como cartório, como balcão de interesses e na mão do União Brasil. Né? O Pedro Lucas, ele é um deputado que era liderança da União Brasil lá no Congresso Nacional, ele assumindo esse ministério é uma boa notícia para o Lula, né? Considerando esse loteamento, porque ele tem uma boa relação com os colegas no Congresso, tem uma boa relação com o Antônio Rueda, com o próprio Alcolumbre, que continua influenciando sobre esse ministério, ou seja, é talvez uma esperança para o presidente da República que lá na frente, daqui a um ano, a União Brasil possa ou estar com ele no projeto presidencial ou pelo menos não lançar e não abraçar nenhum projeto presidencial. E talvez esse seja o grande mote. Então, é pouco provável que a União Brasil pule no colo do Lula, porque você tem a União Brasil uma parte à direita e uma parte à esquerda. Já seria uma vitória para o lulismo se a União Brasil também não pulasse oficialmente em nenhuma candidatura de um político de direita, seja do Ronaldo Caiado, seja de qualquer outra pessoa.